Boa noite a todos, sejam super bem-vindos a mais uma live da série Pontes Culturais, uma série cujo objetivo é justamente construir pontes entre culturas diferentes. E hoje temos um convidado muito especial, Mauro Moser, um italiano, intérprete de conferências e na televisão, um tradutor, professor de idiomas. Daqui a pouco o Mauro vai comentar quantos idiomas ele fala, porque é impressionante. É organizador de eventos com os italianos, as noites italianas, que se chama uma vez por mês. Ele também pode comentar um pouco mais sobre esse evento. É uma pessoa que eu conheci através da organização Toastmasters, é um clube de oratória, onde nós frequentamos um clube de inglês para melhorar no meu caso, para praticar o meu inglês. E hoje, realmente, estou muito curiosa, porque eu, pessoalmente, estou apaixonada pela cultura italiana. E eu estou muito, muito curiosa, Mauro. Qual foi a sua trajetória? Como você parou aqui no Brasil, da Itália? Então, por favor, conte um pouco mais sobre a sua trajetória, sobre as suas também. Eu comentei sobre os idiomas que você fala, eu não me lembro de todos os idiomas, porque é muito. Então, comente um pouco, por favor. Tá ótimo. Primeiramente, obrigado. Obrigado pelo convite, Angelina. E a minha trajetória, vamos dizer, é repleta de idiomas e experiências culturais, o que é bastante interessante também para o seu canal. Mas teve muitas etapas. As etapas principais, com certeza, foram escolher um programa de intercâmbio durante a faculdade, depois de escolher o que na Itália chama de mediação linguística, um curso de letras focado em inglês, alemão e também italiano, de certa forma. Também frequentei cursos de espanhol e de francês, foi um começo na época. Depois, durante o intercâmbio nos Países Baixos, na Holanda, conheci uma brasileira. Foi ela que, de certa forma, me levou me trouxe ao Brasil, também estou no Brasil, tudo começou daquela forma. Então, o português foi um idioma que veio se adicionando aos meus idiomas de trabalho e eu passei pouco tempo. Depois da faculdade, me mudei para o Brasil, morei 2 anos em Brasília e depois, em seguida, quase todo o resto do tempo em São Paulo. Agora, quase 7 anos em São Paulo. Comecei dando aula. Comecei dando aula, observando colegas e depois dando aula de italiano, de inglês e de alemão em Brasília. E com o tempo fui aprimorando as minhas competências, me inscrevi num curso para virar intérprete, tradutor e intérprete de conferências, para quem não conhece, aquela pessoa que fala com o microfone e traduz o que é falado na TV, em reuniões, em conferências, ou acompanhando clientes. E hoje em dia, minha profissão principal, mas continuo professor, de certa forma trabalho como ponte cultural ou linguística, mas sendo professor, mas tem o lado cultural também, entre culturas e entre idiomas. Os meus idiomas, respondendo à segunda pergunta, já que teve isso também, são 5 os que eu falo fluentemente: italiano, inglês, alemão, português e espanhol. Tem o francês também, que é um intermediário agora indo para o avançado, se encaminhando para o avançado, e alguns conhecimentos básicos de outros idiomas que não vale a pena mencionar, espero aprimorá-los. E outro dia eu vou mencionar. Mas parabéns, é impressionante. Eu sempre admirei muito as pessoas que falam outros idiomas e eu me lembro muito bem a frase que sempre na escola tem uma frase para inspirar os alunos, sabe? Assim, na Polônia foi cada sala de matemática dos idiomas. Eu me lembro que na sala dos idiomas teve uma frase de Goethe, um escritor alemão, que quantos idiomas você fala, tantas vezes você se torna um ser humano. E isso para mim foi tão motivador que eu também sempre tentei estudar mais idiomas e admiro muito. Então, 5 idiomas fluentemente, mais 2, assim, que você conhece 7 idiomas. Uau, parabéns mesmo. E, Maura, agora como o nosso
a nossa live se tem como propósito falar sobre pontes culturais, né? E você está fazendo, já realizando através das noites italianas, também traduzindo e fazendo interpretações assim, interpretações nas entrevistas. Qual o choque cultural você sofreu ao se mover assim da Itália também? Eu entendo que você teve uma trajetória pelos Países Baixos também, mas entre a Itália e o Brasil, o que surpreendeu você principalmente? Quais foram as coisas que te chocaram mais? Então vou falar principalmente duas coisas, que eu sei que o tempo é limitado, então vou tentar ser assertivo. A primeira é uma muito comum, mas talvez foi a principal, que é a questão do contato físico. Eu sou do norte da Itália, então, de certa forma, corresponde um pouco mais ao norte da Europa, pode ser um pouco mais próximo do que é a Alemanha e Polônia, do que é o Brasil, em alguns aspectos. Em outros, sou da Itália, o que é mais próximo do Brasil. Então, o contato físico, os abraços, cumprimentar cada pessoa individualmente, se despedir, a despedida que pode durar 2, 3, 5, 20 minutos, a conversa na saída da casa de outra pessoa, por exemplo. Então, esse tipo de dificuldade de entender esse meio termo, esse jogo de cintura, de pensar, agora, tá bom, estou indo, vou para casa. E, na verdade, não tinha todo um processo, tinha que cumprimentar cada pessoa, e o contato físico, às vezes, no começo, era uma dificuldade, era um obstáculo, ter que cumprimentar cada pessoa, mesmo numa situação tipo um clube de oratória, como o Toastmasters, onde nos conhecemos, então, que já tem esse padrão mais estadunidense, então um pouco mais frio, mas ainda assim no contexto brasileiro, então achar o nível certo, como é também trabalhando com clientes estrangeiros, entre culturas, achar o ponto certo, vai ser o aperto de mão, vai cumprimentar de longe, vai dar um abraço, mas um abraço simbólico ou vai abraçar mesmo? Qual é o seu nível de conhecimento da pessoa, por exemplo? Mas vou citar alguma coisa nova. Eu prometi sem te avisar o que era. Eu Oh, prometi por que ia contar alguma favor. coisa diferente. Porque é uma reflexão que eu fiz ao longo dos anos que tem a ver com temperatura diferente, ou seja, dentro de casa, na Itália, no norte da Itália, a gente aquece, no Brasil, de forma geral, não. Então, dentro de casas brasileiras eu passei frio, dentro de casas italianas não. E o contrário acontecendo no verão. Então, na Itália, geralmente passando calor, em dias quentes, e no Brasil, muitas vezes, passando frio, em shopping, passando frio em Uber, no táxi, no ônibus, no metrô, todas as vezes pensando, não é só o metrô, só o trechinho, e passando frio no metrô. Passando frio no metrô, muitas vezes em São Paulo, no Rio de Janeiro, muitas vezes me aconteceu isso. Mas talvez a outra que eu queria citar era relacionada ao ar-condicionado, mas o ar não só condicionado. Acho que essa talvez seja a minha análise que eu fiz diferente. Os brasileiros querem ar circulando o tempo todo. Então, Uhum. se entrar num carro de um italiano, geralmente a janela está fechada. As janelas estão fechadas, todas elas. Se você abrir a janela, vai ser, primeiro, verão. Segundo, muito quente. E terceiro, vai ser aberta pouquinho, uma frestinha, Uhum. porque senão o italiano vai reclamar de frio no pescoço, muito ar é perigoso, não é bom para a saúde. E no Brasil, o contrário. Para ter todas as janelas fechadas, tem que ser um carro particular e não um Uber. Uhum. Primeiro, porque o Uber nunca vai fechar todas as janelas. Já me aconteceu de ser aquele, vamos dizer, estrangeiro chato, talvez para o brasileiro, e dizer, pode fechar a janela? O fechar a janela é subir um pouquinho, não vai fechar a janela. Tipo, fechar mesmo é quase um insulto para um motorista brasileiro. Não vai fechar a janela do carro. A janela se mantém aberta. Tipo, é como não vai respirar, né? Vai fechar os pulmões, não vai me pedir para fechar nariz e boca. Ou fecha a boca ou fecha o nariz. E então já aconteceu de ver, fechou um pouquinho, mas aí abriu mais a janela do motorista. Aí o ar circulando era o mesmo, sempre o mesmo, sempre o tempo todo ar circulando
Eu cresci com a minha mãe assustada se entrasse um fio de ar e cheguei no Brasil e o brasileiro se assusta se não entra um mínimo de ar, se a janela não está aberta, 8 graus, 6 graus, 5 graus, mas pelo menos um pouquinho de ar, colocando uma roupa a mais, o brasileiro vai abrir a janela do carro, se tem alguma Opa, disponibilidade. que interessante, eu nunca parei para pensar nisso. Como está na Polônia essa questão? Mas que boa observação. Opa, olha só, que Como é? Na Polônia é interessante. Não parecido com a sei, Itália? com relação, na verdade, com relação ao carro, né, e a janela aberta ou não, eu não notei isso, não observei, na verdade, não sei responder. Mas no caso do frio, que sentir frio também, todo mundo, eu sou polonesa, então todo mundo imagina, gente, está muito frio lá na Polônia, está muito frio. E quando eu falo que eu sofri mais frio no Brasil do que na Polônia, todo mundo fica assustado. É. Mas justamente porque as casas não estão preparadas para frio aqui. Então, eu sofri frio no inverno no Brasil. Quando eu tenho que acordar cedo, tá frio, a água está ainda gelada no chuveiro, Pois é. sim, e como tomar banho. E sempre foi, uau, vou agora tomar banho nesse frio, vou ficar assim. Então, eu sofri muito mais frio no Brasil do que na Polônia. É uma curiosidade também. Então, Angelina, então coloque nos comentários o dia que você lembrar como é fechar ou abrir a janela, se você deixa a janela aberta ou fechada Com nos carros na Polônia. certeza, com Deixa o certeza. convite. E Mauro, outra pergunta que eu tenho, porque para mim, por exemplo, uma coisa muito surpreendente foi a comida. Com certeza, aqui arroz com feijão, na Polônia temos mais batata cozida. O que você achou sobre a comida brasileira e como você compararia? Porque assim, a comida italiana é também mundialmente conhecida, assim. E como você, como um italiano que se moveu para o Brasil, como você analisa ou diferencia comida culinária italiana e brasileira? Eu acho gostosas as duas. Não vou surpreender, não vou chocar com essa resposta, porque uma acho gostosa, que é a comida brasileira, e a outra é a comida do coração, da infância. Mais que coração, eu diria da infância. É uma coisa, se for macarrão, significa uma ligação com a infância, com os primeiros sabores, com a forma que eu cresci. Então, eu gosto de muitas coisas brasileiras, de um arroz e feijão com farofa, que é algo completamente diferente do que Uhum, na Itália. Eu gosto muito. Mas para ter a mesma emoção, mesmo conforto, vai ser uma comida italiana. Vai ser alguma comida que comi na infância. uhum, Eu acho que tem muita ligação com a infância. E comida boa italiana se acha bastante no Brasil. Em São Paulo, principalmente. Em São com Paulo. certeza. O meu Brasil, porque muitos anos aqui, então não vai ser uma lanchonete em um lugar qualquer, sem ligação, por exemplo, com a cultura italiana, mas em São Paulo tem até lugares que são especializados, que vai oferecer uma comida parecida com um lugar qualquer na Itália, que não vai se focar nem, vou falar mal da Itália, nem em limpeza, Uhum, não vai promover o lugar, decoração provavelmente vai ser bem pouco, naquele tipo de lugar simples, com comida bem gostosa, uhum, porque comida não gostosa vai fechar o lugar, vai falir, geralmente. E, e já no Brasil, a aparência conta um pouco mais. Se uhum, pensarmos num restaurante, num local onde comer. Então, no Brasil vai custar mais, por exemplo, porque é italiano, porque é uhum. vender o produto da Itália, porque a comida italiana tem nome, tem fama, tem reputação. Então, reparo muito esse tipo de diferença. Mas eu gosto das duas. Ah, e prometemos algo sobre a pizza. Não sei. Quer Isso, chegar porque depois no assunto? eu queria te perguntar, porque quando cheguei ao Brasil e um paulistano aqui disse para mim, Angelina, você precisa comer a pizza aqui paulistana porque é melhor do que a pizza italiana. E eu achei isso um comentário arrogante um pouco. Eu já comi a pizza na Itália e aqui me convidaram para experimentar a pizza paulistana. Então, você, como italiano, assim, de sangue e osso, como você pode agora responder essa comparação de pizzas? Agora tem que escolher quem não desagradar, né? Também, também tem o Mauro inicial, a primeira época no Brasil, e o Mauro de hoje em dia.
eu começaria dizendo que no começo também eu vi todos esses comentários positivos, então criei muita expectativa. Uhum. Expectativa de que seja do meu jeito. Também não é italiano, mas também a Itália tem bastante variedade. Então no começo eu achei uma pizza que tinha muito queijo, o que para mim foi um problema, e Oh. brasileiro quis o contrário. Se não tiver queijo, não é boa. E italiano vai falar que o queijo é na medida certa. É um pouquinho de Uhum. queijo, são algumas manchas de queijo. Queijo você coloca principalmente em alguns lugares, em Nápoles, onde tem a maior tradição de pizza, e bastante tomate na Itália. E no Brasil, Uhum. geralmente, é uma pitadinha, uma presença, é um fundo vermelho. Mas comecei falando mal então da pizza aqui. Porém, hoje em dia, já, Mauro, dos últimos tempos, hoje em dia comecei a gostar muito de pizzas napolitanas mesmo. Borda mais alta, muito fina no meio. E aqui em São Paulo tem muitas pizzarias napolitanas. Uhum. Hoje em dia, tá aumentando muito. Que são aquelas que se especializam mesmo e fazem, eu diria, do mesmo jeito que é feito em Nápoles. E até buscam os ingredientes, os melhores ingredientes, custa 3 vezes do que outras pizzarias. Uhum. Mas realmente se focam no sabor. São poucas. Não é a pizza de São Paulo, são algumas que buscam. E aí já estou tão acostumado com esse sabor muito bom, que aí volto para minha cidade, é Itália. Não é a terra da pizza, é outra ponta do país. Uhum. Mas que aí já é tipo, aí é pizza normal. Nunca é ruim, na Itália nunca é ruim. Pode escolher Uhum. qualquer lugar, sempre vai estar pelo menos boa. Mas já a pizza da minha cidade, muitas vezes eu penso, não é aquela napolitana. Que eu acho em Nápoles, que eu acho num lugar em Trento, que eu acho várias vezes aqui em São Paulo. Então, depende. Mas em São Paulo vai Uhum. achar tudo. Vai achar também a melhor pizza possível. Dá para achar aqui também. Dá pra Opa, achar. interessante. Porque até pergunto sobre isso, porque aqui tem brigas também entre os cariocas e paulistanos sobre ketchup, né? Ketchup colocaram ou não, assim. Ou, por exemplo, pizza que tem, eu pela primeira vez também vi pizza sem queijo, por exemplo. Só calabresa, por exemplo, e cebola, por exemplo. Eu na Polônia nunca vi, sempre tem queijo aqui. Na Itália também sempre tem um pouquinho de queijo. Você comentou até que não tem muito Não, assim. não. Não, É, existe até pizzarias que dividem entre pizzas vermelhas e pizzas brancas. Separam até o cardápio às vezes. opa, E as vermelhas sempre tendo tomate, molho de tomate, e as brancas não tendo molho de tomate. Desculpa, mas você falou sobre não ter queijo, né? Então eu troquei. Sem queijo. Existe alguma pizza, ou que uhum, tenha pouco queijo. Agora, sem queijo não tem, por exemplo, uma página de pizza sem queijo. Não. Um pouquinho de entendi. queijo sempre tem. E Isso sim. a massa branca, por exemplo, em vez de tomate, por exemplo, na Polônia, eu não comi isso na Itália, mas na Polônia tem também tipo carbonara, ou seja, o molho branco, né? Não o tomate. Na Itália também isso acontece ou sempre tem esse molho de tomate? Isso é Hum, obrigatório? não é obrigatório. Tipo, eu Não. prefiro, para mim, Aham, para eu ficar feliz, precisa ter molho de tomate. Mas aí já sou eu, aham, entendi. não é todo mundo. Porque tem muitos, meu pai, por exemplo, ele gosta de algumas pizzas sem molho de tomate. Hum. Ele é fã. São algumas combinações. A Itália também experimenta, não é todo mundo que vai ser sempre sós tradicionais. Só que experimenta dentro dos padrões italianos. Entendi. Então, experimentar já virou comum em algumas pizzas, não é o cardápio inteiro. Em algumas pizzas a batata é presente, por exemplo. É batata com alguma combinação, com aquilo, mas não sei, o que é comum no Brasil e no mundo inteiro, fora que na Itália, é frango. Frango Uhum. é sacrilégio, né? É crime. Crime na Itália, apareceu frango na pizza, é crime. Frango no macarrão é crime, frango no risoto é crime, frango no Opa, arroz, que é exatamente tudo que o resto do mundo faz. E na Itália o isso. frango não é com essas combinações. Por exemplo, citando o que Boa. assusta no primeiro dia, depois vai achar o italiano e vai te falar, não, mas tá gostoso. Mas o primeiro impacto de um italiano vendo frango com pizza ou com macarrão é espanto, geralmente. Sempre Opa, aquele bom susto. saber. Não sabia disso aqui. Bom saber. E falando, Mauro, falando sobre pizza, você até comentou um pouco sobre a terra da pizza, né? Que é Nápoles, pizza napolitana, né? Como surgiu? Conte um pouco sobre a história da pizza. Como surgiu isso, esse prato? Porque é muito conhecido e sempre pizza é Itália, né? Então, um pouco para
para comentar um pouco sobre a história da pizza, como surgiu esse prato típico. Tá certo. A pizza, afinal, é um pão em vários formatos. Hoje em dia tem quase sempre o mesmo tipo de massa, algumas massas alternativas, mas é um tipo de pão com algum ingrediente por cima. Se pensarmos Uhum. na sua origem, é algo que se faz todo dia. É o que fazem quase todas as culturas, ter pão e colocar alguma coisa por cima. E assar isso, claramente, no forno. Só que o que é conhecido como pizza internacionalmente há um bom tempo foi algo criado em Nápoles. Foi uma ideia, foi uma homenagem à monarquia italiana, no caso. Monarquia que existia há pouco tempo. A Itália, a unificação da Itália foi em 1861 e aconteceu uns 20 anos depois. Depois dá para buscar a data exata quando o rei da Itália, que era de Turim, antes era o reino de Piemonte, depois Piemonte e Sardenha, depois virou o reino da Itália, foram visitar Nápoles e foram levados à pizzaria mais famosa de Nápoles, que resolveu fazer uma homenagem ao novo reino da Itália, na monarquia, as novas cores da Itália. Aí colocaram o nome Margherita, que era o nome exatamente da rainha, e as cores da Itália. Então Hum, colocaram tomate, manjericão e mussarela. Criaram essa combinação com três cores, mas para ser uma homenagem. Não era assim, sabor bom e já que tem a ver com as cores da Itália. Não, foi algo de propósito. Com certeza já existia pizza com mussarela, uhum. nenhuma dúvida. Mas colocar tomate e manjericão, que hoje em dia é comum em não sei quantos molhos, foi uma novidade. Foi realmente uma novidade daquela época, agora 130 anos atrás, já passou um bom tempo. E hoje em dia, você diz pizza, no Brasil tem essa imagem, na Itália também. Em outros países, tá bom, é calabresa, a imagem da pizza, mas eu diria que na maioria dos países, no WhatsApp não, porque é americano. No WhatsApp é a Uhum. imagem com calabresa, com pepperoni, Uhum. que é aquela coisa, para quem não conhece tanto a cultura, pepperoni na Itália é pimentão, e pepperoni do inglês é esse salaminho, esse pepperoni também é chamado no Brasil assim, mas sempre Uhum. tem esse problema. Todo turista chega na Itália pedindo pepperoni e chega uma pizza de pimentão, que é comum. Pimentão vermelho, pimentão Olha amarelo, só. Então, vermelho. para pedir na Itália corretamente, assim, a pizza com esse salame, como se deveria pedir? As duas formas mais comuns seriam salamino, Salamino? exato, ou diavola. Diavola Diavolo. que é diabo, diaba, mas que se refere ao fato que é um salame picante, que é o que nos Estados Unidos e até no Brasil é chamado de pepperoni. Opa, bom Mas saber. Eu não, eu diavola ou cometeria salamino. esse erro. Salamina. Não, bom saber. Eu cometeria esse erro, com certeza, porque eu gosto muito de pepperoni. Aqui, esse é com salame. Não, que E interessante. Eu você não sabia gosta de disso. pimentão? Eu gosto mais Então também. assim. Também, mas eu gosto também mais temperada, sabe? Com pimentão não é tão ó, temperado, infelizmente. Até 70% dos negócios internacionais falham. A inteligência cultural é a chave para desbloquear o potencial dos negócios globais. No mundo dos negócios internacionais, me envolvi profundamente com trade finance e desenvolvimento de relações comerciais estratégicas, contribuindo significativamente para o sucesso de projetos colaborativos. Este curso é uma oportunidade única para enriquecer sua visão de mundo com insights práticos e transformadores, capacitando você a fazer diferença no seu negócio. Junte-se a mim na exploração do mundo da inteligência cultural e abra as portas para um futuro de sucesso nos negócios internacionais. E então falamos um pouco sobre a culinária italiana, sobre pizza, que para mim realmente pizza é um símbolo da Itália culinário. E com relação às diferenças nos costumes diários, tem algumas diferenças que você nota, não sei, tomar banho
banho, todo mundo toma banho, né? Na verdade, mas a frequência, que tem algumas, assim, do dia a dia, alguns costumes diários, né? Porque o clima é um pouco parecido, né? Podemos dizer. Não sei como fica no norte, eu visitei uma vez Bolonha, mas na época fria, assim, estava frio lá naquela época quando eu visitei a Bolonha. Mas, assim, se você pode contar um pouco sobre as diferenças do cotidiano, assim, que você nota que é indiferente. Certo. Eu posso ainda citar alguma coisa relacionada aos dois assuntos que falamos até agora, Uhum, comida e temperatura, então. Porque nas casas italianas tem muito esse conceito de comer juntos, que na verdade tem no Brasil também. uhum, Não tem em muitos países. Em muitos países, comer é se alimentar, é sobrevivência. Na uhum, Itália é um momento sagrado, é sentar na mesa, se juntar, seja no almoço, seja no jantar, porque as coisas vão mudando. No Brasil também, para muita gente. Eu acho que a diferença na mesa geralmente é na forma de se servir, no fato que os brasileiros costumam colocar as coisas no meio da mesa, compartilhar várias coisas e se servir um de cada vez. Às vezes algo fica tampado, às vezes algo fica aberto, mas pode ser ao longo de 30 minutos, às vezes na mesa. É um país quente também. uhum. E na Itália, vamos dizer, falando mal dos italianos, ou me incluo também, então acho bom, não sei, mas os italianos são chatos e precisa estar quente, precisa estar na Uhum, temperatura certa. Toda a comida, se você planejou para fazer um risoto às 7h30 e você sentar na mesa às 7h32, meu pai vai reclamar, outros italianos também, mas geralmente tem uma questão de que vai estar cremoso no ponto certo, vai estar, ainda não vai ressecar, ainda exatamente naquele horário. Então, se uhum, planejar para estar no horário certo, tem muita regrinha assim sobre diferenças. E tem umas questões de horários também que eu posso citar. Eu pensei, uhum, refleti antes dessa live, pensei em uma outra questão sobre horários. O Brasil, pelo menos nas cidades grandes, mas eu acho que corresponde à maioria dos países, costuma fazer um horário continuado nos serviços, em todos os serviços, lojas. Então você está precisando ir num banco, está precisando ir nos correios, ou está precisando comprar alguma coisa, é 1 da tarde, ah, beleza, estou com uma pausa um pouquinho maior de almoço, resolvo. Seja, continua funcionando, né? Apareceu uma notificação da live. Continua funcionando? Angelina? Está funcionando. Eu estou, Ah, tá bom. estou ouvindo, sim. Está Beleza. tudo bem. Tá ótimo. Então continua. E continuando, tem esse tipo de liberdade, ou pelo menos tem as horas centrais do dia em que você resolve as coisas. Às vezes termina cedo o expediente, mas às vezes também não. Na Uhum, verdade, no Brasil tem esse negócio essa coisa de atender o cliente. Então o foco é mesmo no cliente ter o produto ou serviço que quiser no horário que ele quiser, uhum, geralmente, com algumas ressalvas. Na Itália, quem manda é o proprietário da loja, do banco e dos correios. Não, são públicos geralmente ou semi-privados, mas na verdade o dono daquele estabelecimento e um funcionário, dois, três. Eu sou de uma cidade pequena, mas mesmo as cidades grandes tem muita empresa pequena, tem muita loja, tem muita empresa familiar. Então, o que acontece é que muitos colocam a prioridade na qualidade de vida do comerciante. uhum, Uma ideia de que você precisa de uma boa pausa de almoço. Ah, o cliente vai querer resolver alguma coisa às 2 da tarde? Não, está fechado porque o dono e os funcionários estão na pausa de almoço. Só que é um horário de almoço, na maioria dos lugares na Itália, que dura 3 horas. No meu uhum, estado, no norte, geralmente é entre meio-dia e 3 da tarde. Já no sul é mais meio-dia e meia, uma, às vezes pode ser também de 1 até 4. Mas costuma ter em muitas cidades, na maioria das cidades, umas 3 horas de almoço. Em que as pessoas fazem alguma coisa, ou esporte, ou a maioria come e depois descansa. Eu sei que não tem nada a ver com a cultura de São Paulo. Eu sei que uhum. aqui Com é a pessoa certeza. pensar que essas 3 horas não está faturando, não está ganhando dinheiro, não está resolvendo coisas, se sente frustrada. E
E lá tem mais uma ideia de que uma pausa é bom. Com Esse certeza. conceito, assim. Eu até queria te comentar isso, porque essa cultura de viver a vida, né? Até, inclusive teve esse filme de rezar, comer. E amar, né? Angelina, não sei se travou agora. Apareceu, não, Ah, estou voltou, aqui, alguém voltou. está. Lá também, por exemplo, foi muito sobre essa questão de comida, claro. Julia Roberts desfrutou muito bem assim, a comida italiana, ela também começou a estudar, mas também essa ideia de curtir a vida, de viver a vida, e não somente correr para faturar, como você comentou. Então, pode ser que essa cultura de realmente, assim, com a mesa também, sabores e saberes, né? Desfrutar, ficar com as pessoas, conversar com as pessoas, viver, simplesmente viver e não somente. Não, eu gosto muito, até inclusive, e me parece isso muito saudável, inclusive, ter esse pensamento que não é tudo, o tempo não é dinheiro, porque aqui se pensa um pouco esse pensamento estadunidense, né? Tempo é dinheiro, então precisamos faturar, 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 e depois pode ser complicado Exatamente. com a saúde, com certeza. É um fator importante. Eu estava vendo uma notícia, só esqueci o país. Eu acho que nesse caso era relacionado à Itália, onde muita gente estava protestando porque tinha um plano de manter algumas lojas abertas no dia 1º de maio. Aí protestos grandes, dizendo é 1º de maio. Então o foco não é naquela pessoa que está livre poder Uhum, ter a loja aberta. É numa ideia de que você não. Claro que algumas coisas precisam ficar abertas, vamos dizer, um parque. Não vamos fechar o parque no dia 1º de maio, mas lojas mesmo, estabelecimentos, empresas, seria muito bom fazer as devidas pausas. uhum, Isso ajuda a pessoa vai trabalhar muito melhor no dia seguinte e quem sabe vai até produzir mais para a empresa ficar feliz com a com produção, porque certeza. afinal é uma sociedade capitalista, tanto no Brasil quanto na Itália, mas com algumas características diferentes. E a Itália está se rendendo um pouco, não é o melhor modelo em 2024, não está caminhando na direção certa, mas, por exemplo, aos domingos, o shopping da minha cidade fica aberto agora, acho que quase sempre. Diria Uhum. 9 meses de 12, todo domingo está aberto. Só o shopping, é o único shopping da cidade, mas está aberto. Até alguns anos atrás era domingo sim, domingo não. Quando eu era adolescente, tinha só um mês por ano e alguma ocasião no Natal que ficava aberto. E quando eu era criança também ainda não tinha shopping. Mas o fato é que o shopping ao domingo é a única exceção, porque todas as lojas ainda respeitam as regras e estão livres, né, aos Uhum. domingos. E nesse caso, o shopping trabalha. Por que trabalha? Porque oferece experiência shopping, não sei, mas tem alternativas, né? E Com seria um dia por semana, como certeza. ainda é mantido na Alemanha. Com todo o outro lado que protesta também, não é que todo mundo Claro, esteja claro. feliz, mas alguns países estão mantendo ainda algumas regras. Aqui, Mauro, eu devo confessar que é uma curiosidade, porque, por exemplo, ao contrário de você, da sua experiência, eu quando era criança, assim, para mim sempre, sábado, domingo, sempre todas as lojas, supermercados, shoppings, tudo sempre estava aberto, sempre. Agora, recentemente, que eles, e pela experiência da Alemanha, que lá estava fechado, eu pela primeira vez aprendi isso na Alemanha, quando fui morar algum tempo na Alemanha. E agora faz 2, 3 anos que na Polônia também implementaram essa regra de ter somente alguns domingos durante o ano abertos. E normalmente temos domingos fechados. E todo mundo aqui na Polônia ainda não consegue se acostumar, porque está acostumado de fazer as compras no domingo, na verdade, se fazer assim. Então, é um contrário, um pouco cultural. Somente agora colocar. É, e aqui, Mauro, como eu tenho muitas perguntas para você, mas como o tempo assim voa, a conversa é muito interessante.
Eu queria te perguntar, porque essa ideia de pontes culturais é justamente para sempre podermos aprender um com o outro, sim? E como aqui a pessoa que não conhece o outro tem uma tendência de julgar, porque ele é diferente, ele é diferente. Então, eu queria te perguntar agora, com toda a sua bagagem de experiências, vivendo no Brasil, sendo italiano, vivendo também na Itália, o que você acha da sua perspectiva? O que um italiano poderia aprender com um brasileiro e o que um brasileiro poderia aprender com um italiano? Certo, eu vou falar duas coisas relacionadas, um com o Uhum, outro. Um italiano, com certeza, poderia aprender com a flexibilidade dos brasileiros. E me incluo nisso. Quantas vezes reclamo sobre comidas diferentes ou coisas. O brasileiro está sempre pronto. Vamos tentar. Se tá bom, tá bom. Se o ingrediente é bom, vamos experimentar, por que não? De outra cultura, vamos lá, vamos conhecer. Tem muita. O brasileiro tem curiosidade. uhum, E o italiano, para ele aceitar alguém, ou alguma coisa, alguma comida, por exemplo, de outra cultura, tem mais dificuldade. O italiano é bom em muitas coisas que faz, generalizando. Aos poucos está se acostumando, então 2 gerações atrás não fazia ideia do que tinha no exterior para muita gente, tirando quem se mudou para outros continentes. E uma geração atrás começou, tá bom, vamos para algum outro país na Europa então, já agora, para minha geração, outros países da Europa é normal. Só uhum. viaja para aquele país, para o outro, já virou normal. Mas já considerar outros continentes é longe anos-luz para muita gente. Não tem passaporte, a não ser que seja para Londres, que agora mudou. Mas uma flexibilidade e uma aceitação também de outras culturas e de outras realidades, que falta um Uhum. pouco para os italianos, eu diria. Você já ouviu o ditado: trate os outros como você gostaria de ser tratado? E se eu te dissesse que no mundo globalizado de hoje, esse conselho está ultrapassado? A chave para o sucesso não é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, mas como eles gostariam de ser tratados. Isso levanta duas grandes questões. Primeira, sabemos realmente como o outro gostaria de ser tratado? E a segunda, mais importante, temos o repertório mental e comportamental para adaptar nossas ações? Eu sou Angelina Bejgrowicz, polonesa apaixonada por culturas e negócios internacionais. Vivi em 4 países: Polônia, Portugal, Alemanha e agora no Brasil. E minha jornada me mostrou que navegar entre culturas exige muito mais do que boa vontade, exige inteligência cultural. Foi por isso que escrevi esse livro, Inteligência Cultural, desenvolvendo competências globais para o sucesso internacional. Neste livro, compartilho ferramentas práticas, como o triângulo cultural, estratégias para negociações interculturais e análises de 5 potências globais: Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Brasil e China. Você vai descobrir como entender, se conectar e prosperar em diferentes contextos culturais, seja em negócios ou na vida pessoal. Seja um líder global mais eficaz e empático. Adquira agora inteligência cultural e transforme a forma como você interage com o mundo. O futuro do sucesso internacional começa com você. Clique no link abaixo e garanta o seu exemplar. E o brasileiro poderia aprender com, se der para falar ao vivo na live, com a cara de pau dos italianos. Com a, com, o italiano não tem medo de propor a sua ideia de negócio, não tem medo de achar que o outro ache ruim a ideia. Vai falar a ideia, não costuma ter dificuldade. O italiano é criativo, o brasileiro também é criativo, mas talvez às vezes tem medo. O italiano não aceita a diferença no sentido de que talvez a do italiano é melhor, mas por medo de experimentar uma coisa nova. E o brasileiro por medo de propor essa Uhum. coisa nova dele.
muitas vezes. Claro, Hum. continuo com estereótipos e por experiências vividas. E pelo fato de alguns brasileiros acharem outras culturas superiores. E a cultura brasileira tem uma variedade imensa e não tem que ser abaixo em nada. Pode realmente crescer, evoluir e só melhorar. Mas Uhum. falta, às vezes, um pouquinho de coragem. Eu diria para alguns brasileiros, coragem. Uma coragem que os italianos costumam ter. Coragem de negócios, porque, já falei, das duas coisas que Claro. cada um faz bem ou não faz bem, generalizando. Entendi. É interessante, até inclusive no caso da Itália, eu, por exemplo, sempre admirei muito, porque assim, na Polônia é muito admirada Sofia Loren, sim, cinema italiano, cozinha, moda italiana. E nós sempre admiramos essa rapidez com qual a Itália se levantou depois da Segunda Guerra Mundial. E isso mostra essa coragem e a criatividade, porque de uma pobreza extrema, sim, depois da Segunda Guerra Mundial, eles realmente conseguiram, de forma rápida, claro, com o apoio do estrangeiro, sim, dos Estados Unidos, mas mesmo assim é necessário ter coragem e criatividade para implementar as ideias, porque o dinheiro não é tudo, só o dinheiro não resolve os problemas. Então, faz sentido essa questão de ter essa autoconfiança, ou seja, cara de pau, eu diria que é também questão de autoconfiança, eu confio em mim Também. mesmo, tenho orgulho, assim, eu sei se eu sou bom, eu vou fazer, assim, se não, eu vou melhorar, né? Esse pensamento mais de autoconfiança, mas é muito, muito, muito legal, muito interessante essa parte. E, Mauro, então, assim, já falamos um pouco sobre a comida, a culinária italiana, falamos sobre as diferenças culturais. E uma dúvida que eu tenho, por exemplo, porque hoje em dia eu vejo que tem muita vontade dos brasileiros ou ter cidadania italiana, então, porque tem muitos descendentes italianos aqui. Então, para todas essas pessoas, brasileiros que não conhecem a Itália e pretendem ir ou para morar ou para simplesmente visitar a Itália, quais dicas você daria e o que poderia surpreender os brasileiros na Itália? Então, para eles não sofrerem muito choque cultural, quais dicas você daria para essas pessoas ao Eu ir para a começaria, Itália? então eu começaria com humildade. Começaria com uma humildade, porque o brasileiro é bastante humilde. Estou generalizando, né? Tipo, o Brasil todo. Mas aqueles que se mudam muitas vezes têm dinheiro, têm oportunidades e, e muitas vezes têm cidadania italiana. Então, eu não estou aqui para criticar os cidadãos italianos, eu sou cidadão italiano também. Mas algo que eu reparei muitas vezes é uma ideia de que, sou italiano, então vou ser recebido bem. Aí vai para o outro lado. O italiano deveria receber bem qualquer pessoa. Uhum, Mas mesmo o descendente italiano não sempre não é sempre tratado como um italiano. Inclusive, a língua com certeza é a primeira coisa. Se você já chegar com uma bagagem linguística boa, depois vai ser fácil socializar, criar laços, amizades. Então, eu começaria com humildade, com estudo da uhum. cultura, porque quem tira a cidadania por casamento chega pelo menos no nível intermediário, porque é obrigatório por lei, já foi aprovado, mas quem tem descendência italiana só tira descendência, ou às vezes é o avô que tira e em automático tem filho e neto, e aquele neto daqui a um ano se muda para a Itália, mas muitos ainda sem fazer ideia, ou só conhecendo os estereótipos, conhecendo os restaurantes, conhecendo algumas coisas, mas é preciso conhecer, conhecer. Eu Uhum. recomendaria bastante estudo e até mesmo idioma. E tem muita gente atrás de cursos de idiomas, cursos de italiano, mas se eu estivesse na situação do brasileiro que quer se mudar para a Itália, começaria estudando antes. Uma coisa é uma viagem, você se vira com inglês. A Itália nem sempre, mas vamos dizer que você se vira, a Itália está até se atualizando, está melhorando o inglês da Itália. Mas para todos aqueles que se mudam, querem ficar meses, ou querem se integrar,
Vale a pena estudar o idioma, para Uhum. ter chances concretas também de se integrar, não só de achar emprego, mas de se integrar, necessário. Claro. Aqui já, assim, já terminando um pouco mais, aproveitando esse gancho que você mencionou sobre o idioma, eu queria ressaltar, até pedir para você comentar um pouco mais sobre a sua iniciativa de fazer esses pontes culturais através das noites italianas. Então, comente um pouco como funciona, quem pode visitar, quando, onde e como surgiu essa iniciativa, porque eu acho muito lindo, porque dessa forma tem pessoas brasileiras que podem aproveitar essa ponte para aprimorar também italiano. Então, conte um pouco sobre essa iniciativa, Mauro. Tá certo. Conto e enquanto isso escrevo até o nome dentro no comentário, aqui no comentário da live. É o seguinte, eu organizo uma vez por mês um evento de língua italiana, de língua, cultura, mas principalmente de língua, porque quem está envolvido é tanto italianos, que moram em São Paulo ou próximos, como também brasileiros ou de outros países que falam bem italiano, quem tem um nível intermediário e quem é iniciante, está estudando ou quem está começando. Costumo só dizer para não chegar totalmente iniciante, para não chegar sem conhecimentos. Uhum. Mas se já tiver estudado um pouquinho, se já tiver um pouquinho de conhecimento, já vale a pena. A ideia é conversar em italiano, ou quem conversar menos, ouvir. E tem um tema em cada encontro. No último encontro, o tema foi animais. No anterior foi gestos. No próximo, vamos lançar daqui a pouquinho, provavelmente vai ser esportes. Opa! E o que acontece é uma mistura, uma troca. Eu sempre vi, eu crio às vezes algumas atividades, alguns jogos para conhecer um pouco da cultura italiana, mas como tem sempre um, dois, três italianos, às vezes crio alguma coisa contrária, porque tem sempre um italiano que está aqui um mês, 2 meses e não faz ideia de detalhes de cultura brasileira. Então tento fazer essa ponte também e juntar nesse encontro. O próximo vai ser dia 13 de maio, ainda não foi lançado, mas o nome do evento é Il Parla che ti fa bene, chamado pelos íntimos Parla, mas é Il Parla che ti fa bene. Vou colocar aqui no chat também, na live, para que apareça já ao vivo agora, mas sei que a Angelina depois promove. Eu vou Fa colocar com bene. Aliás, certeza. é gratuito, então o que se paga é o que você consome. Bebida, comida, e a ideia é socializar. É bastante sobre socializar, não é um curso de idiomas, é para italianos também, por isso que eu também falo, e é uma ótima oportunidade para conhecer pessoas e praticar o italiano, para quem está estudando, por exemplo. Ou praticar para quem não fala quase nunca e mora no Brasil, onde obviamente se fala português. Agora coloquei na mensagem, deveria aparecer, eu espero. Isso Aqui, apareceu. E eu também, da Instagram. minha parte, vou colocar na descrição depois desse rio, porque depois vou colocar essa live como rio e com contato para Mauro, porque se alguém quiser depois conversar com Mauro para saber mais sobre esse evento, ou para também saber mais sobre o trabalho como tradutor, como intérprete, como professor, também será super bem-vindo. Eu vou colocar depois na descrição dessa live. E como eu, assim, gosto de sempre terminar ao tempo, considerando o tempo e a agenda do nosso convidado. O Mauro, ele disponibilizou uma horinha para conversarmos hoje e também não queria atrapalhar a agenda dele. Então, da minha parte, Mauro, eu gostaria de te agradecer de coração pelo seu tempo para conversar um pouco mais sobre a cultura italiana, sobre as diferenças culturais e para construir em conjunto essas pontes culturais entre Itália e Brasil. E gostaria de deixar ainda uma palavra para você, se você quiser também deixar algum aqui recado para as pessoas que estão na live e depois vão assistir esse Rio nas outras redes sociais. Tá certo, muito obrigado. Já começo agradecendo, Angelina. E já falei então para qualquer um que fale um pouco de italiano ou fale ou seja italiano, venha no evento, promovendo esse evento, como eu já falei, um evento gratuito, vale a pena. E também continue assistindo essas palestras, pontes culturais, e sempre tenha em mente entre culturas ou pessoas, até culturas pode ser também uma pessoa de outro estado, não é só Itália-Brasil,
que vale a pena se colocar no lugar do outro, pensar no que o outro vai entender, no lado linguístico, que eu gosto muito, então aquela palavra, se você pronunciar muito rápido, com muito sotaque, não sei o que, pode ser difícil, mas do outro lado também a pessoa imaginar, pode ser por causa de sotaque que você não entende uma coisa, ou cultura, e às vezes um gesto, um comentário pode ser considerado grosso. O importante é um pouquinho de humildade, se adaptar, reparar que aquele gesto simpático na outra cultura foi uma ofensa e entender, observar a linguagem do corpo das outras pessoas e com base nisso, fazer o próprio melhor, criar laços, seja profissionais, seja pessoais também. Continuem criando pontes, como a Angelina está fazendo, que é muito legal. Ai, Mauro, muito obrigada. Eu adorei esse seu exemplo sobre a empatia também, porque justamente essa ideia que, através dos pontos culturais, da empatia, da humildade, de observação do outro, porque como nós vivemos hoje na era de tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado, não como eu gostaria de ser tratada, para fazer isso, para poder fazer isso, é necessário saber como o outro. Então, ter esse repertório, observar, ter essa humildade de entender que pode ser que a minha forma de tratar mim mesma é diferente do que o outro gostaria de ser tratado. Então, esse repertório é muito importante na construção das pontes. Então, dessa forma, eu gostaria mais uma vez, Mauro, obrigada, muito obrigada pelo seu tempo e por compartilhar essas informações conosco. Obrigada às pessoas participando aqui. E convido outras pessoas, todas as pessoas, para a próxima live que acontecerá na semana que vem, na segunda-feira. E dessa vez eu convidei um polonês. Vamos conversar, sim, vamos conversar sobre as diferenças culturais com um polonês que vive aqui no Brasil. Então, mais uma vez, obrigada. Desejo boa noite a todos e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Gracias. tchau. Tak. Dziękuję. Proszę.